Ora então, muito boa noite, meus amados irmãos, mais uma vez convosco para mais um culto. Hoje é quinta-feira, estamos aqui para louvar, para adorar o Senhor e depois também para podermos ouvir uma palavra de Deus que Deus tem colocado nos nossos corações. Entretanto, é um prazer, mais uma vez, estarmos juntos, nós aqui e os irmãos aí em vossas casas, e que nestes próximos minutos os irmãos possam ficar conscientes de que Deus está convosco também e vamos adorá-lo e bendizer ao Senhor. Entretanto, as nossas irmãs vão também louvar o Senhor e vamos juntos adorar este Deus. Que Deus ricamente vos abençoe. Daqui a pouco estaremos ouvindo a bendita palavra de Deus. Até já, meus amados. Paz do Senhor, irmãos. Vamos todos louvar a Deus com um coro, um hino que nós costumamos cantar. Nós sabemos que Jesus, Ele é a nossa solução, Ele tem a solução para as nossas vidas. Então nós vamos cantar aquela música que todos bem conhecemos, Não há problema em nós que Ele não resolva. E quando estamos a cantar isto, estamos a dizer ao Senhor que Ele é todo poderoso, que Deus tem todo o poder para resolver cada situação. Então que possamos descansar naquele que fez o convite. Vinde a mim, vocês que estão cansados e que estão oprimidos. Não há problema em nós que Ele não resolva. Não há montanha maior que Ele não mova. Não há tristeza em nós que Ele não afaste. Não há maior tempestade que Ele não acalme. Se Ele tomou sobre si o pesar de todo o mundo, eu sei, irmão, que Ele também te susterá. Se Ele tomou sobre si o pesar de todo o mundo, eu sei, irmã, que Ele também te susterá. Não há problema em nós que Ele não resolva. Não há montanha maior que Ele não mova. Não há tristeza em nós que Ele não afaste. Não, não, não. Não há maior tempestade que Ele não acalme. Se Ele tomou sobre si o pesar de todo o mundo, eu sei, irmão, que Ele também te susterá. Se Ele tomou sobre si o pesar de todo o mundo, eu sei, irmã, que Ele também te susterá. Ele diz: vinde a mim, se estás cansado e descansarás. Não há problema em nós que Ele não resolva. Não há montanha maior que Ele não mova.
tristeza em nós que Ele não afaste. Não há maior tempestade que Ele não acalme. Se Ele tomou sobre si o pesar de todo o mundo, eu sei, irmão, que Ele também te susterá. Se Ele tomou sobre si o pesar de todo o mundo, eu sei, irmã, que Ele também te susterá. Ele te susterá. Ele te susterá. Então, meus amados irmãos, depois deste tempo de louvor que as nossas irmãs tiveram a cantar e a adorar o Senhor, e acredito que os irmãos aí também tiveram a adorar este Deus tão bom e maravilhoso, eu quero desde já passar então para a bendita palavra do Senhor. E nesta noite eu convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo com o número 3 e o versículo número 2. Abacuque, capítulo 3, versículo número 2, que diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos irmãos, é este versículo que Deus tem colocado no nosso coração para deixarmos convosco nesta noite. Começo por dizer que Abacuque, irmãos, é o 8º dos profetas menores. Ele profetizou por volta do ano 620 a.C., durante os reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim, reis de Judá. E Abacuque, irmãos, foi contemporâneo do profeta Jeremias. Nessa época, Judá vivia em plena decadência moral e espiritual. Judá estava prestes a ser levada para o cativeiro babilônico, irmãos. Os estudiosos dizem que possivelmente Abacuque era um levita e um cantor no templo. Abacuque estava confuso e não só, mas também atônito com tudo o que acontecia à sua volta, amados. A violência naquele tempo dominava em sua terra, Judá estava sem lei e cheia de tirania, os justos estavam sendo oprimidos, o povo vivia o pecado ou em pecado aberto, o povo tinha-se afastado de Deus e agora adoravam os ídolos. Os pobres estavam oprimidos. Abacuque sabia que o dia era, sem dúvida, tenebroso. Abacuque também sabia que o pecado que Jerusalém estava a sofrer acabaria por levar o povo à invasão da Babilônia. Foi Abacuque, irmãos, que disse precisamente estas palavras, lá em Abacuque, no capítulo com o número 2 e o versículo número 4, que diz: mas o justo, pela sua fé, viverá. Amados, Abacuque sabia que para enfrentar toda aquela situação da nação, só seria possível viver com uma fé viva em Deus. E aqui, em Abacuque, capítulo 3, verso número 2, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amados, a oração de Abacuque era para que Deus pudesse avivar a sua obra no meio daquela situação tão drástica.
que Deus operasse um avivamento em toda a nação. Era o seu desejo, que o povo se voltasse para Deus novamente. A sua oração, sem dúvida, era neste sentido. Abacuque sabia que um avivamento reverteria o quadro daquela nação, que um avivamento transformaria a nação no seu todo, que um avivamento faria o povo se consertar com o seu Deus. Também ele sabia que um avivamento faria o povo abandonar os ídolos e voltarem-se para o Senhor, que um avivamento traria a glória de Deus de volta a Judá. E, meus amados irmãos, eu gostaria, nesta noite, de falar convosco e apresentar 4 características do avivamento. É isto que eu quero falar com cada um de vós e orando a Deus para que possamos ser um povo avivado. Irmãos amados, a primeira coisa que eu quero deixar convosco em relação às características do avivamento, primeiro é que a primeira característica do avivamento é fogo. O que é que isto quer dizer? Irmãos, prestem muita atenção. Não há avivamento sem fogo. Esqueçam, irmãos. Precisamos de fogo para este avivamento. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. O fogo fala da graça de Deus, agindo no coração do crente. O fogo, amados, ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, é comparado ao fogo, porque o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo espalha-se e o fogo purifica. No Velho Testamento, por exemplo, irmãos, Deus tinha dito a Moisés que o fogo do altar não poderia se apagar. Palavras do nosso Deus. Lá em Levítico, no capítulo número 6 e o versículo 13, diz assim a palavra de Deus: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, graças a Deus. Amados, a cada manhã o sacerdote tinha de colocar lenha nova no altar. Para quê? Para que o fogo não se apagasse. Para termos um coração avivado, igreja, precisamos ter o fogo de Deus. Aleluia. Precisamos colocar lenha nova no altar a cada manhã. A lenha representa a oração. Aleluia. O crente, para ter fogo de Deus, igreja, aí no seu lugar, lembre-se disto, precisa ser um crente de oração. A oração é o combustível para manter o fogo de Deus aceso em nosso coração. Logo, o crente mostra que está avivado quando tem fogo de Deus. Quando temos este fogo de Deus, estamos avivados e nós precisamos estar avivados. Glórias ao nome do Senhor. Ponto número 2. A segunda característica do avivamento é o desejo pela palavra de Deus. Irmãos amados, o crente que está avivado sente um profundo desejo da palavra de Deus. Ele tem desejo desta palavra. Ele quer se alimentar com esta palavra. Ele sente-se feliz com a bendita palavra de Deus. Daí que o livro de Neemias, capítulo com o número 8, e o versículo 2 e o versículo número 3, diz assim a palavra de Deus. E Esdras, preste atenção, e Esdras, o sacerdote, olha o que diz a Bíblia, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para quê? Para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. A palavra de Deus foi trazida para quê? Para que o povo pudesse ouvir a palavra de Deus. E, meus amados, nós estamos aqui para trazer até vós a bendita palavra de Deus. Nós precisamos desta palavra. No verso 3 diz assim: e leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas. E olhem, vejam o que diz a Bíblia, desde a alva até ao meio-dia, perante homens,
perante mulheres, perante sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então o povo estava desejoso de ouvir a palavra. Ouviram a palavra. E diz a palavra de Deus que eles, ao ouvirem a palavra, estavam atentos a esta palavra. E querida igreja, queridos amigos, é esta palavra que nos consola, é esta palavra que nos fortalece, é esta palavra que nos anima, é esta palavra que faz coisas extraordinárias, é ela que nos mantém de pé, e eu dou graças a Deus por esta palavra. No livro de Neemias, já agora, no capítulo número 8, e o versículo com o número 9, diz ainda assim a palavra de Deus: porque todo o povo chorava, como? Ouvindo as palavras da lei. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus por isto. Quer dizer que a palavra de Deus mexeu com o povo naquele tempo. E a palavra de Deus ainda hoje mexe conosco. Glórias ao nome do Senhor. Todo avivamento, permita-me mais uma vez enfatizar isto, todo avivamento bíblico e verdadeiro vem através da exposição da palavra de Deus. Ele não nasce por outro meio, não. Ele nasce através da exposição da bendita palavra de Deus. Em todo o avivamento não pode faltar a pregação da palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Um dos sinais do avivamento, amigos e amados irmãos, é o desejo pela palavra de Deus. Nós desejamos esta palavra, nós necessitamos desta palavra para o nosso dia a dia. O livro de Amós, capítulo com o número 8, e o versículo número 11, preste atenção, diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e olha o que diz a seguir: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que Deus nos ajude. Nós queremos a cada dia ouvir esta palavra. A falta de apetite, igreja, é um dos sinais de uma pessoa enferma. Ela perde o desejo de comer. Da mesma forma acontece com o crente, igreja. Quando estamos avivados, nós temos fome da bendita palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Há uma frase que costumo citar: a fome que tem de Deus e pela palavra revela a intensidade da tua entrega e dedicação pela palavra. Quanto maior for a chamada, maior é o desejo pela palavra. A Deus toda a glória. Daí que o salmista, no Salmo número 42, e o versículo com o número 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus. E eu gosto deste versículo, olha o que diz a seguir: do Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus real, a um Deus verdadeiro, a um Deus que está vivo. E diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Amados, que possamos ter sede de Deus, que possamos ter sede da sua bendita palavra. A forma como nós nos alimentamos revela o nosso estado espiritual. Quer dizer, a forma como nós cultuamos, a forma como nós adoramos, revela o nosso estado espiritual. Tínhamos desejo da bendita palavra de Deus. Meu irmão, aí onde quer que tu te encontres, que tu possas dizer: eu quero ter desejo desta palavra. E dá graças a Deus, porque a palavra de Deus está conosco, a palavra de Deus está ao nosso lado cada dia. O Senhor tem enviado a sua palavra. Agradeça a Deus por este milagre de podermos ter a bendita palavra de Deus. Salmo número 119 e o versículo com o número 174 diz o seguinte: tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Que bênção maravilhosa! Então tenho desejado, diz o salmista, a tua salvação, e a tua lei é todo
o meu prazer. Ponto número 3, terceira característica do avivamento. E agora preste atenção ao que eu vou dizer. São as lágrimas. Parece esquisito. Lágrimas? Sim, são lágrimas. Todo avivamento, ouçam bem, todo avivamento tem de ter lágrimas. Não há, meus queridos irmãos, avivamento sem lágrimas. Não é possível. Lágrimas. Por que lágrimas? Porque lágrimas falam de quebrantamento. Lágrimas falam de sensibilidade. Lágrimas falam de emoção. A Deus toda a glória. Salmo número 51 e o versículo número 17. Preste atenção ao que o salmista diz. Ele diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A Deus toda a glória. Veja que Deus nós temos. A um coração quebrantado, a um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Então nós precisamos de quebrantar-nos diante da presença de Deus. Precisamos chorar na presença do Deus vivo. Há falta de lágrimas no meio do povo de Deus. Lágrimas, permita-vos dizer ainda, representam o derramar da alma. Lágrimas, pode dizer-se que lágrimas são orações líquidas. Permita-me usar esta expressão. Lágrimas são amor sem palavras. Não importa o país, não importa a cultura, não importa a raça, não importa nada disso, não. Mas as lágrimas transmitem a mesma coisa. A Deus toda a glória. São eloquentes, comunicam quando a linguagem não é capaz de o fazer e mostram que o coração está envolvido. Se os nossos olhos estão secos, amados, se os nossos olhos estão secos, é porque o nosso coração também está seco. É porque o nosso cativeiro não foi revertido. Deus quer mudar o nosso cativeiro, igreja. Quando o Senhor possuir o coração da igreja, dará para ver a autenticidade disso através das lágrimas saídas do coração. Bendito seja o nome do Senhor. Daí o salmista, no Salmo número 119 e o versículo número 136, dizer o seguinte, como eu gosto deste versículo: rios de águas correm dos meus olhos. Quer dizer que o salmista chorava na presença de Deus. Rios de águas correm dos meus olhos. Por quê? Porque não guardam a tua lei. Irmão amado, será que tu estás a guardar a lei de Deus? Será que tu estás a ser fiel ao Deus vivo? Será que tu estás fazendo a tua parte? E, irmãos amados, o salmista dizia: rios de água correm dos meus olhos. Por quê? Porque não guardam a tua lei. Que saibamos guardar a bendita palavra de Deus. Jeremias diz no seu livro, no livro de Jeremias, no capítulo 9 e o versículo 1, olha a expressão que ele usa: oxalá a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Que Deus nos ajude. Permita-me ainda dizer aos meus queridos irmãos que todo o livro de lamentação de Jeremias, todo o livro de lamentação de Jeremias é sobre as lágrimas. Que coisa! Que as pessoas deviam derramar e o choro que deviam expressar por causa das crianças e do cativeiro do povo ao nosso redor. Que Deus nos ajude a termos lágrimas, queridos irmãos. Que Deus ajude a cada um de nós a chorarmos na sua presença, porque Deus é real, Deus é maravilhoso, Ele nos tem ajudado, Ele nos tem abençoado, Ele tem sido um fiel amigo. A Deus toda a glória. Irmãos, que cada um de nós possa, como diz o salmista, chorar na presença de Deus. O choro pode durar uma noite, é verdade, mas a alegria vem pela manhã. Saibamos adorar este Deus digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Bendito seja o seu nome. Graças a Deus, meus irmãos. Então, que Deus nos ajude a podermos chorar. Chorar na presença de Deus é uma característica do avivamento, são as lágrimas. Ainda dentro deste ponto
eu queria ler ainda e trazer até vós o Salmo número 126, 2 versículos, versículo número 5 e o versículo número 6, que diz: os que semeiam em lágrimas, olha o que diz a Bíblia, não sou eu que estou a falar, é a palavra de Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. A Deus toda a glória. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não é uma maravilha podermos ler esta palavra e receber de Deus coisas tão boas aí do teu lugar, onde tu te encontras, na tua casa, seja onde for, dá graças a Deus, que Deus te ajude e que Deus ajude a cada um de nós. Então, irmãos, precisamos derramar lágrimas para que o avivamento possa acontecer. As lágrimas, olha o que eu vou dizer, irmãos, as lágrimas tocam o coração de Deus. Quando acontece um verdadeiro avivamento, igreja, as lágrimas são derramadas. O avivamento gera emoções fortes no crente. A Deus toda a glória. O avivamento mexe com o coração do crente. Graças a Deus. Permitam que as lágrimas cheguem aos vossos olhos. Aleluia! Joel capítulo 2, versículo número 12, este grande homem de Deus, olha o que ele diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, olha o que diz a Bíblia, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É de todo o coração mesmo. Aleluia! Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E o que é que diz a seguir? E isso com jejuns e com choro e com pranto. As lágrimas são uma necessidade para o avivamento. A Deus toda a glória. Irmãos amados, existem as lágrimas antes do avivamento. Precisamos chorar para ser avivados, pois são necessárias para a busca do avivamento. Mas existem também as lágrimas que chegam depois do avivamento. Lágrimas de alegria, lágrimas de gozo, aleluia. Por quê? Porque estamos avivados no nome e no Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha o livro de Tiago, capítulo com o número 4 e o versículo número 9, diz assim este homem de Deus: senti as vossas misérias e lamentai. E o que é que diz mais? E chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Que Deus ajude a cada um de nós, que Deus nos abençoe. Aleluia! Mas vamos para o ponto número 4. A quarta característica do avivamento. Eu disse que iria falar de 4 características. A primeira que nós já analisamos é precisamente aquela que a primeira característica do avivamento é fogo. A segunda é o desejo pela bendita palavra de Deus. A terceira são as lágrimas. Mas a quarta característica do avivamento é paixão pelas almas. Aleluia. Irmãos amados, o avivamento leva o crente a amar as almas. Leva o crente a ter paixão pelas almas. Avivamento tira o crente do egoísmo, igreja. Amém. O avivamento faz o crente testificar do Senhor, faz o crente falar do Senhor, faz o crente exaltar o nome do Senhor. Avivamento gera um amor tão grande no coração do crente. O avivamento faz o crente produzir frutos na sua vida. A Deus toda a glória. O avivamento constrange o crente em relação aos perdidos. Bendito o seu santo nome. Olha, igreja, um dos sinais de avivamento numa igreja é precisamente a conversão de almas. Aleluia. Judas, quase no fim da Bíblia, antes do livro do Apocalipse, verso 23, olha o que diz Judas: e salvai alguns, mais, arrebatando-os do fogo, e mais, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até
a roupa manchada da carne. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, só sente amor pelas almas quem vive em constante avivamento. Quando o Pentecostes chegou à igreja primitiva, meus amados, não apenas chegou o Pentecostes só, mas chegou também o avivamento e dirigiu aqueles crentes a terem ousadia para ganharem almas para Jesus. A Deus toda a glória. Logo, todo o avivamento que aconteceu na história da igreja fez com que muitas almas se convertessem e as igrejas se enchessem, bendito o seu santo nome. Então, avivamento, igreja, traz crescimento à sua igreja. Igreja avivada é uma igreja que traz ou que tem conversões, bendito seja o nome do Senhor. Deixe-me concluir nesta noite, dizendo aos meus amados irmãos, que Deus quer derramar um grande avivamento em nossos corações, para poder desfrutar experiências grandiosas com Deus. Irmão amado, que este avivamento seja derramado no seu coração. Amado, seja um crente cheio do poder do Espírito Santo. A Deus toda a glória. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe. Irmãos queridos, querendo Deus, claro que no domingo aqui estaremos de novo para mais uma oportunidade de deixarmos convosco a palavra de Deus, mas não se esqueçam, irmãos, vivamos uma vida gloriosa, avivados para a glória do nosso Deus. Ainda iremos ouvir mais um cântico através das nossas queridas irmãs e iremos, claro, não só ouvir, mas vamos também adorar este Deus. Que Deus ricamente abençoe os amados irmãos. Paz, Senhor, amados irmãos. Mais uma vez nos reunimos para louvar o nosso Deus. E nós temos um Deus que é grande e poderoso. Um Deus que é o princípio de todas as coisas. Antes de nós existirmos, já Deus existia. Antes de o mundo existir, já Deus existia. E a nossa fé não pode estar firmada nas coisas que Ele pode fazer, mas a nossa fé deve estar firmada naquilo que Ele é. E Deus é Deus acima de tudo. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vai
fizer, Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus. Então, meus amados irmãos, depois deste tempo de louvor, estamos chegando precisamente ao fim ou ao final da nossa reunião. Quero, mais uma vez, pedir aos irmãos que continuem firmes, continuem fiéis, olhando para Jesus. E tal como já ouvimos nesta noite, que cada um possa dizer: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha alma. Eu quero a cada dia estar avivado, porque, irmãos, nós precisamos de viver uma vida avivada. A Deus toda a glória. Entretanto, mais uma vez, pedindo aos irmãos que oremos pela Igreja do Senhor neste Sotavento Algarvio. Vamos orar por todo o povo de Deus. Vamos orar para que Deus nos ajude e breve, quem sabe, possamos estar na nossa casa de oração. Claro que sabemos que quando isto acontecer será de uma forma diferente daquela que estávamos habituados, será de uma forma condicionada, mas seja como for, estou desejoso de que chegue o dia em que possamos estar juntos, louvando juntos, adorando o Senhor juntos e poder ver os amados irmãos que, confesso, já tenho muitas, mas muitas saudades de todos vós. Aproveito também para dizer que, irmãos, continuemos a orar pelas nossas autoridades, por todos aqueles que estão trabalhando nesta área tão importante, especialmente aqueles que estão ligados à saúde, irmãos, para que Deus possa ajudar e lhes dê coragem e força para poderem enfrentar tantas situações que não são fáceis. Oremos pela Igreja mais uma vez no nosso país e oremos por todo o povo de Deus. Aleluia. Também quero pedir ou deixar com os irmãos uma saudação da parte da minha esposa, que ela, uma vez não podendo estar aqui, ela também tem saudades dos irmãos, das irmãs, do culto das senhoras, que certamente vai chegar o dia que havemos de ter esse culto também, as irmãs terão esse culto, mas ela também manda, claro, muitas saudações para todas as irmãs e todos os irmãos. Que Deus ricamente a todos abençoe. E vamos então terminar com uma palavra de Deus. Inclinemos as nossas cabeças onde quer que os irmãos estão e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, agradecendo-te o dia que tu nos tens dado, também a forma de podermos ministrar a tua palavra, e queremos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa tocar
em cada vida de uma maneira maravilhosa. Acreditamos que Tu estás com o Teu povo, cada um nas suas casas, onde quer que eles se encontrem. Deus abençoa, Deus guarda e derrama a Tua graça e a Tua divina unção. Também Te pedimos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão abatidos. Senhor, abençoa todo o Teu povo, desde Quarteira, Lolé, até Vila Real e Tavira. Senhor, estenda a Tua poderosa mão e abençoa neste Sotavento Algarvio toda a Tua igreja. Também, certamente, muitos daqueles irmãos que não fazendo parte da igreja do Senhor aqui no Sotavento, que talvez nos estão ouvindo, Senhor, vai ser com eles, vai ajudá-los, vai abençoar e derrama a Tua graça e a Tua unção, e que o poder do Espírito Santo seja uma realidade nas vidas do Teu povo. Pai, isto Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos. Olhe, queridos irmãos, um bom descanso e, se Deus o permitir, até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.